Boa noite a todos. Vamos dar sequência, né? Vamos dar seguimento aí ao nosso estudo, né? Semana passada vocês tiveram uma semana aí de aula, né, facultativa, vamos dizer assim, né? Não sei, eu sei que um e outro participou lá da aula da pós-graduação. Eu não vou lembrar quem esteve lá, porque lá não teve chamada, não teve gravação, não teve nada, mas eu sei que alguns estiveram, né? Eu sei que alguns estiveram. Questão lá da aula da pós-graduação, mas enfim, né? Passou, era direito tributário, outra, né? Não é que não tem nada a ver com essa disciplina, mas é outra, né? Outra pegada. Bom, hoje a gente vai fazer uma aula talvez um pouquinho mais curta, porque eu vou comentar agora no início sobre a questão da atividade avaliativa, né? Então, o que acontece? A partir de amanhã, iniciam aí a famosa semana de prova aí da faculdade, que, como tudo online, acaba sendo, né, uma atividade avaliativa, acaba sendo aí um exercício que vai valer nota. Como é que funciona, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês poderem visualizar como é que é o sistema, né? Principalmente para vocês que estão começando agora. Eu vou compartilhar minha tela aqui do navegador, e aí vocês vão ver exatamente o portal do aluno, né? Exatamente aqui, deixa eu entrar na disciplina de vocês aqui, para vocês poderem perceber aqui aonde que é o caminho e tudo mais, né? Então, veja, essa aqui é a turma que começou mais cedo, deixa eu entrar aqui no pessoal que está começando a faculdade agora. Essa aqui é a disciplina de vocês, aquilo que eu falei, né? Eu tenho possibilidades de edição e tudo mais, porque, enfim, eu que insiro o material, mas esse aqui é a tela que vocês entram para acessar as aulas, e aí vocês vão perceber, né, que aqui na 10ª semana, que seria a semana que vem, não vai ter aula, né? Tá vendo aí a semana avaliativa. Então, esse é o primeiro recado. Semana que vem, né, a 10ª semana, ou terça-feira da semana que vem, não tem aula, tá? Então, semana que vem vocês não tem aula, não vai ter conteúdo, não tem live, não tem nada, que é essa 10ª semana aqui, que já está, inclusive, liberado para vocês com essa informação. O que acontece a partir de amanhã, né? A partir de amanhã, vocês já estão aí autorizados a vir aqui, né, nessa aba de avaliação de primeiro bimestre, tá? Então, aonde que vocês vão fazer a avaliação? Aqui na disciplina, vocês virão aqui a avaliação do primeiro bimestre. Aqui já tem o recado, né, de quando até quando que vocês vão poder fazer essa avaliação. Dia 28 de abril, amanhã, a partir das 7 da manhã, e o sistema, ele fecha dia 4 de maio, às 23 horas, tá? Então, vocês vão ter aí uma semana para fazer essa atividade avaliativa, que, no caso de vocês, é uma só, né? Aqui na nossa disciplina, uma atividade só que vai valer de 0 a 10. Né? Ciência, professor. Oi, pode falar. Porém, quando a gente abrir, nós temos 3 horas para concluir a avaliação que o senhor colocou, ou eu tenho a do dia 28 até o dia 4? Não, tem 3 horas, eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, o que acontece? Vocês podem iniciar a avaliação já amanhã de manhã, ou até dia 4, perto das 11. Só que qual é o detalhe, né? Se vocês forem fazer a avaliação dia 4, às 22 horas, vocês vão ter só 1 hora para fazer, né? Porque o sistema vai fechar como um todo dia 23, às 23 horas. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, né? A tela de vocês é um pouquinho diferente, vocês não podem editar nem nada, mas, enfim, vocês vão clicar aqui na atividade avaliativa, e aqui ele vai ter um botão, né, de responder questão, tentar responder, enfim. Esse botão não aparece ainda, porque o questionário, né, só vai estar disponível amanhã, às 7 da manhã, e aí vai terminar dia 4, às 23h59.
E aqui vem a informação, né, que me questionou. Uma vez que vocês clicarem no botão aqui, né, responder questionário, o sistema vai abrir para vocês dão lá confirmar, eu quero fazer e tal, dão o confirmar, aí vai começar a contar o reloginho, né, o reloginho de 3 horas. Então, uma vez que você clicar em iniciar, né, ele vai computar 3 horas. Então, se você for amanhã cedinho e fazer 7 horas da manhã, clicar em iniciar, às 10 da manhã vai estar bloqueado e você não faz mais, né? É uma única tentativa. Na verdade, não é que é uma única tentativa, porque a questão que vocês vão responder, ela é dissertativa. Então, não tem marcar certo, errado, não é marcar X, vocês vão ter que escrever, né? Escrever, obviamente, e digitar, né, no próprio sistema aqui. Mas, o que acontece? Vocês vão ter 3 horas a partir do momento que vocês clicarem o começar, né, o iniciar aqui, responder questionário. Aí, isso aqui vai abrir uma tela, né, vai abrir a tela com uma questão. E logo abaixo da tela, vai aparecer um espaço para vocês digitarem. Então, vocês vão digitar aqui no sistema, tá? Não é fazer arquivo Word, não é fazer anexo, não é nada. É digitar no próprio sistema. Ele vai abrir um formulário. Esse formulário vai permitir que vocês digitem até 20 linhas. 20 ou 25, agora nem me lembro. Mas ele vai ter um limite de tamanho. Por quê? Né? Eu coloquei lá que, né, não precisa, né, mais do que 25 linhas para responder a pergunta que eu fiz para vocês, tá? Então, é uma única questão, que não é bem uma questão, eu vou pedir para vocês explicarem uma ideia, que é a ideia central do texto de apoio, tá? Então, por isso que é uma questão só, vocês vão, na verdade, não é, né, não é aquela pergunta sim e não, né? Aquela pergunta no sentido de explique, né? O que você entendeu sobre tal situação? Essa que é a pergunta que vocês vão ter que responder. Então, é um texto, vocês vão ter que fazer um texto e vocês vão ter 3 horas para responder, né? Para fazer, redigir aí esse texto. Sobre o que, né? Em cima do que vocês vão responder, né, o assunto, da onde vocês vão ter o embasamento. Quem olhar na aula de hoje, isso eu já fiz também há 2 aulas atrás, se vocês olharem aqui o material de apoio, né, deixa eu vir aqui para vocês verem, vocês vão ver que tem, né, um arquivo em PDF. Então, eu coloquei isso na aula de hoje e da aula de 2 semanas atrás, né? Então, eu coloquei aqui um arquivo em PDF, que é um texto, né, um pedaço do meu livro. Esse pedaço do meu livro né, não chega a ser um capítulo inteiro, mas ele representa aí 25 páginas, né? Então, aqui é o meu livro, enfim, que é o pedaço do meu livro que eu falo exatamente de um ramo da ciência econômica, que é a economia comportamental, né? Então, aqui eu explico o que é a economia comportamental, para que ela serve, como ela funciona, de onde ela surgiu, enfim, né, todas essas diretrizes gerais aí do tema. Sobre esse é o tema que vocês vão ter que responder. Qual é o ponto, né? Vejam que a gente está vendo aqui, não sei se vocês estão vendo o PDF que eu abri, mas enfim, ele tem, né, 25 páginas, 24 páginas de texto, e se vocês deixarem para ler esse texto só na hora, né, só no momento de realizar a atividade avaliativa, acaba sendo um problema, porque vocês vão perder praticamente metade do tempo, ou, né, boa parte do tempo, só com a leitura, e depois vocês têm que fazer a redação, né, o texto aí para responder. Então, a recomendação que eu faço é baixem esse texto e deem uma lida antes, né? Deem uma lida antes e depois vai lá e clica no iniciar, né? Só que, óbvio, você só vai saber qual é a pergunta na hora que você iniciar né, a atividade. Então, enfim, né, fica aí a orientação de como responder, vocês vão fazer uma redação.
não façam, né, não copiem o Colin da internet, porque, enfim, eu conheço do assunto, eu escrevi um livro sobre isso, eu, né, pesquisei bastante, eu sei o que tem na internet, então, copia e cola da internet, se for um copia e cola 100%, vai simplesmente zerar, né, eu não quero um copia e cola da internet, eu quero o texto de vocês, mas, vocês querem referenciar uma fonte, né, você achou lá um artigo legal na internet, você quer dizer, né, quer mencionar e quer pegar um pedacinho de lá. Você pode até pegar, desde que você diga, olha, conforme o autor tal, do site tal, né, ele explica isso, isso e aquilo. Então, uma coisa é você copiar e colar e jogar lá dentro, outra coisa é você fazer o teu texto e lá no meio do texto de vocês sinalizarem, inclusive eu pesquisei, né, no tal artigo, no tal site, e lá foi explicado assim, assim, assado. Aí tudo bem, aí você não está plagiando nada, aí você está mencionando. Então, vocês vão ter aí 3 horas para fazer um texto de até 20, 25 linhas, explicando, né, o questionamento que eu faço. Quem não lê o texto, né, não vai saber responder, né, eu já vou antecipando aí, porque não é um assunto basiquinho, não é um assunto que, né, porque muita coisa durante as aulas aí que a gente viu são concepções bem básicas que às vezes a pessoa sabe só de assistir, né, jornal, enfim. Mas esse assunto em específico não, né? Esse assunto específico não, em específico a pergunta que eu faço para vocês, tá? Então, essa orientação, né, façam esse questionário, respondam, obviamente, não deixem para a última hora, vocês vão ter uma semana inteira para fazer, a hora que vocês acharem melhor, se quiserem fazer de manhã, de noite, final de semana, a hora que quiser, né? Fiquem à vontade aí para escolher o melhor horário, mas sempre fica aquela orientação, façam no computador, né? Não façam em celular e nada disso, porque escrever 20 linhas no celular, né, eu só tenho celular, professor. Vai ter que se virar, né? Vai ter que se virar. Eu não recomendo, né? Não recomendo, mas, enfim, né? Funciona igual. Vai acessar, vai poder fazer, mas não é tão prático. O Claudemir levantou a mão. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo. Professor, eu entrei na aula já passado uns 5, 6 minutos do início. Vai ser só uma pergunta e vai ter que ser elaborado um texto para dar a resposta, é isso mesmo? Isso. Na aula de hoje, e há 2 semanas atrás, tem um texto de apoio. A pergunta que vocês vão responder é estruturada nesse texto, e a resposta, ela não é sim ou não. Eu pedi para vocês explicarem um determinado conceito, tá? Então, vocês têm que explicar. Dissertar a questão. Dissertar a questão, exatamente. Então, é aquela coisa, para a pessoa tirar 0 e não ser nada considerado, ela tem que viajar mesmo, tem que fugir totalmente do assunto. Então, é o tipo de questão aí que permite, né, a pessoa, claro, existe a resposta correta, mas é possível também você tentar ali, né, atingir só parcialmente, vamos dizer assim, né? Então, a nota não é ou 0 ou 100, vai ter aí essa graduação. E aí, na semana que vem, não tem aula, né? No próximo dia 4, né? Que seria a nossa aula. Aí, lá no dia 11 de maio, aí eu explico, né, a resposta, muito embora, tão logo o sistema feche o prazo, né, para submissão aí das atividades, eu já parametrizei para ele dar lá a linha, né, as palavras que deveriam ter sido colocadas para responder a pergunta, né? Então, vocês já vão ter uma noção do que é a resposta. Aí eu explico no dia 11, com relação ao lançamento das notas, aí depende muito do portal liberar, tá? Como é que funciona?
por exemplo, se eu quisesse lançar nota hoje, eu não consigo, né? O portal lá onde os professores lançam as notas, eles sempre têm um período que eles abrem e fecham. Eles não abriram ainda, então eu não sei quando eles vão abrir, então eu não sei quando que eu vou conseguir lançar as notas. Mas, né, eu sou uma pessoa que costumo corrigir de um dia para o outro, tá? Então eu às vezes sou tão curioso quanto vocês aí para saber a nota, então né, vai ser rapidinho. A hora que o sistema abrir, ou a hora que todos postarem, eu já começo a fazer o lançamento. Então, imagino, né, que até o dia 11 de maio aí vocês já tenham essa nota do primeiro bimestre. Segundo bimestre, a gente fala, né, no segundo bimestre. Aí a gente vai fazer uma avaliação mesmo, múltipla escolha, mas primeiro bimestre vai ser assim, tá? Então, fiquem atentos aí com essa metodologia. É online, é no sistema, não me adianta mandar e-mail, não me adianta mandar WhatsApp, não me adianta... É no sistema. Inclusive, isso fica registrado no sistema, enfim, né? Isso equipara-se a um documento, né? Por exemplo, se o MEC vir fazer uma auditoria, vai estar lá, prova do aluno, a nota, tudo certinho no sistema. Então, não tem como fazer por fora, vamos dizer assim. Ah, professor, meu AVA travou, eu não consigo mais acessar, é semana de prova, está tudo lento. Aí vocês vão lá na secretaria reclamar, né? Eu não entendo nada de tecnologia e também não tenho nada a ver com o sistema. Eu só alimentei ele. Todo o resto é com a secretaria, tá? Bom, então esse é o recado geral aí para a avaliação. Não tenho que falar muito, né, em termos de revisão, coisa assim, porque é um texto específico, é um texto que traz um assunto novo, vamos dizer assim, é um assunto que não foi aprofundado em sala de aula, por isso que é importante vocês darem uma lida, mas é um assunto que tem tudo a ver, e, óbvio, né, vocês não viram o meu livro, mas para quem for algum dia ler o meu livro, é exatamente essa tônica que eu faço, a ligação entre economia e direito, e aí, no caso, direito tributário, né? Então, é algo que tem tudo a ver com a nossa disciplina aí de economia política. Inclusive, está na ementa, né, esse tópico, esse assunto. Então, leio com atenção, é um texto denso, não é um texto de gibi, de manual, de memorex, de nada disso, né? É um texto que, para você ler e entender, você vai demorar pelo menos aí meia hora a 40 minutos, uma leitura bem com calma, senão vocês não vão pegar o fio da meada. Bom, esse é o recado aí com relação à avaliação, tá? Então, uma boa sorte a todos, né? Hoje tem aula, calma, não estou acabando a aula, né? Esperem aí, mas esse é o recado aí com relação à atividade avaliativa. É tudo online, óbvio, vocês podem consultar no Google se vocês não entenderam alguma coisa, enfim, né, isso aí a gente sabe que acontece, mas, né, muito cuidado ao redigir, né, isso é uma coisa que está cada vez pior, né, é algo que a internet, esse mundo virtual, infelizmente, está resultando, é aquele problema de escrita, né, problema de, né, então, assim, eu não quero resposta WhatsApp, tá, eu quero um texto acadêmico, né? Não me venham lá com você, só o VC, né, não me coloquem lá kkkk, isso aí é WhatsApp, isso aí vocês conversam com o namorado, com a família. Isso aqui é um ambiente acadêmico, português padrão, português formal, né, uma dissertação. A gente não está aqui, né, por mais que a gente converse numa boa, né, mas nas avaliações tem que ser um texto, né, língua portuguesa aí, padrão, né, e formal. Então, fiquem só atentos aí a esse tipo de orientação que é importante, né, uma faculdade, aliás, em escola nenhuma, né, se deveria aceitar esse tipo de abreviação e destruição da língua portuguesa, mas, enfim, aqui eu ressalto isso, tá? Então, esse é o recado, tá? Essa é a questão. Vou interromper aqui o compartilhamento de vocês mesmo, né?
e vou agora apresentar o conteúdo de hoje, né? Hoje a gente tem mais um conteúdo, mais uma aula, né? Mais um tema aí que faz, né, e vocês já estão acostumados, mais um tema aí que a gente relaciona economia e direito, né? E hoje trazendo uma situação bem interessante, que é a famosa concorrência desleal, né? A concorrência desleal, né? Aquela situação bem, né? Vamos pegar o exemplo, né? O mau exemplo, por exemplo, que alguns países asiáticos fazem, né? De simplesmente pegar algo pronto e refazer e só mudar a marca, né? Então, nós temos aí a famosa violação de direitos intelectuais, direitos, né, de propriedade industrial, e isso também formata aí o que a gente chama de concorrência desleal, né? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes de chegar na concorrência desleal, a gente vai falar um pouquinho aí de equilíbrio de mercado, que acaba complementando, né, só sintetizando aquela ideia de oferta e demanda na ótica dos players, né, na ótica das empresas, na ótica aí dos, dos fornecedores de produtos. Então, o que a gente tem aí, né, num equilíbrio de mercado, e a gente falou um pouquinho, né, vocês viram o vídeo, enfim, da última aula da lei da oferta e da procura, que chega num ponto, né, em que existe um equilíbrio, né? Então, nós temos aí uma situação ideal em que um determinado preço encontra uma determinada quantidade, né, e aí existe aquele cenário ideal, né, o mundo ideal em que existe uma mesma quantidade produzida para uma mesma demanda, né? Não existe o excedente, não existe a falta. Então, nesse momento em que a mesma quantidade demandada é o que é produzido, nós temos o famoso equilíbrio de mercado, né? O cenário ideal aí da economia em que não há desperdício e não há uma elevação de preços fora de propósito. Só que a gente sabe, né, e esse cenário teórico, ele é praticamente inexistente na prática, porque existe um monte de fatores, né, que influenciam tanto no lado da demanda, quanto os fatores que influenciam aí a questão da oferta. Então, o que influencia a demanda? A utilidade daquela situação, daquele item, né, se ele é mais essencial ou não. O preço, o próprio preço, né, algo que é muito caro, acaba sendo repelido pelo consumidor. A própria renda do consumidor, se ele recebe um salário melhor, ele consome mais. O preço de bens complementares, substitutos, as próprias expectativas, aquilo que ele leva para o lado pessoal, né, ele leva para né, ele tem aquilo como objetivo de vida, a quantidade de consumidores, tendências, né, as famosas modinhas, muitas vezes a gente compra alguma coisa só porque todo mundo está comprando, e a questão da sazonalidade, né, muitas situações, muitos produtos, eles são de acordo com a época do ano, né? Então, aqui na região sul, que a gente tem um inverno mais rigoroso e um verão nem tão quente, mas tem um verão, é aquela questão que a gente vê no mercado, né? Chega perto do inverno, é tudo, né? O queijo sobe, né? Todas as massas, tudo aquilo que vai para uma comida mais quente, acaba subindo porque a demanda aumenta, ou seja, é o inverno trazendo aí, né? É um exemplo de sazonalidade. E aí a gente tem do outro lado, né? Tudo aquilo que influencia a oferta, né, a produção. Então, é o preço do produto também, o custo, né, a questão do dólar, que influencia bastante, a questão, né, do mercado globalizado, a tecnologia envolvida, o número de concorrentes, a expectativa também, as condições climáticas, né, então, produzir no meio do deserto é muito mais caro do que produzir no centro urbano, né, enfim, e preço dos bens aí de produção substituta. Então, nós temos aí os fatores, né, que fazem esse vai e vem aqui
variar, né, e praticamente o equilíbrio de mercado ser algo apenas teórico, porque está sempre variando. E aqui, né, a gente pega um gancho, né, nesse tema que foi dito na última aula, na aula de 2 semanas atrás, para a gente ver que a oferta ela é influenciada por uma das variáveis aqui, que a gente dá o nome de número de concorrentes. Então, vejam que a oferta, né, aquilo que as empresas ofertam, elas sofrem uma influência grande no número de concorrentes. E como é que a concorrência se organiza? Né? Aí nós temos a teoria sobre a questão da concorrência. Né? Então, a concorrência é o número de empresas, né, de players, né, que é o nome bonito aí que a mídia gosta de trazer, o número de fornecedores de um mesmo produto ou um mesmo serviço. Eles concorrem entre si. Agora, a forma dessa concorrência é que pode variar. Ela pode variar para um aspecto de concorrência perfeita, que é um cenário ideal, mas ela, infelizmente, né, em muitas vezes, essa concorrência não é perfeita. Ela acaba caminhando, né, para o lado, por exemplo, de um monopólio, em que só uma empresa, só um, né, player consegue ou atinge ou atua naquela área. E aí isso acaba gerando um grande problema para o consumidor, porque a gente acaba não tendo opções, né? A gente tem que comprar daquela única opção que a gente tem. Então, veja, num cenário de concorrência perfeita, né, o item 2.1 aqui, é a situação em que existe um grande número de produtores, né, de fornecedores e um grande número de consumidores. Então, é o cenário ideal, né? Então, a economia, de um modo geral, ela tenta incentivar um grande número de concorrentes e um grande número de consumidores, porque aí a própria concorrência, ela acaba resultando no quê? Né? No investimento em tecnologia, porque um concorrente quer ser melhor e quer evoluir mais que o outro, esses concorrentes vão acabar investindo na redução do preço, né? Quem vende mais barato vende mais, e esses concorrentes vão acabar criando aí um cenário favorável para o consumidor. O consumidor consegue ter opções, consegue ter aí né, alternativas. Então, a concorrência perfeita é o grande objetivo, né, nessa lógica aqui da economia. Só que, infelizmente, né, a gente tem muitos cenários em que isso não acontece, e aí a gente tem, né, uma primeira análise aqui, que é o monopólio. Né? Não está conseguindo entrar por conta... Beleza. O monopólio. Né? Então, o que é o monopólio? Existe apenas um produtor, né? Existe apenas um fornecedor. E esse monopólio, ele pode ser uma imposição legal, né? Vamos pegar o exemplo aí da Petrobras, numa das etapas aí dos combustíveis. Ela detém um monopólio, por lei. Simplesmente a lei diz só a Petrobras pode fazer isso, ponto. Então é um monopólio legal. Mas existem alguns monopólios que eles são formados aí pelo desenvolvimento mesmo do mercado, né? Então só uma empresa desenvolveu, criou e dominou aquele mercado, né? Então é um monopólio natural. Isso pode acontecer, por exemplo, para produtos exclusivos, né? Produtos aí que só uma empresa consegue produzir, ou em razão até de fatores naturais, né? Pode ser que só uma empresa explore aquela situação. Renan ergueu a mão? Pode falar. Professor, pelo fato de ser um produtor só, o produto fica mais caro? Na teoria econômica, geralmente sim, né? Isso é um fator ruim para a economia, porque o monopólio, ele, por estar na mão de um só, ele acaba regulando o mercado, né? E aí, obviamente, ele regula a seu favor. No caso da Petrobras, né, vou pegar já o exemplo já que eu mencionei, por ser um monopólio legal,
existe por trás dessa empresa, existe toda um aparato normativo que é oriundo das agências reguladoras, né? Então, lembrem lá das primeiras, né, aulas que a gente comentou, que o Brasil, né, adotou esse modelo neoliberal em que as agências reguladoras estipulam exatamente aí o caminho, né, dessas entidades, dessas empresas. Então, alguns setores em que tem o monopólio, pode haver, né, a regulação, inclusive, dos preços pelo governo. Então, o governo controla os preços, que é algo que, né, acontece, ou pelo menos acontecia no Brasil com os combustíveis, né? O governo subsidiava. Então, é um monopólio, né, mas não tinha total liberdade aí para manipular os preços, que é o que agora, né, está se tentando implantar aí na Petrobras. Então, esse monopólio pode sim, né, ser um fator para elevar o preço. Além do monopólio, existe o oposto, né? O oposto não, mas existe uma situação que não chega próximo à ideia de concorrência perfeita, mas também não é um monopólio, mas é uma situação de oligopólio. Quando existem poucos produtores, não é um só dominante, não é um só que existe, mas existem 2 ou 3, né? E aí formata-se aí o oligopólio, que a gente vê, né, muitas vezes, que também, né, já aproveitando a pergunta do Renan, é muito comum que esses 2 ou 3 fornecedores atuem em, vamos chamar assim, conluio, né, atuem em harmonia de interesses próprios, e aí, claro, né, tudo isso é prejudicial para o consumidor, né? Então, as grandes empresas, serviços aí que a gente não tem como fugir, por exemplo, telefonia, né? Telefonia a gente tem 3 ou 4 opções, é aquilo, né? O que é isso? É um oligopólio, ou você vai para A, B, C ou D, né? Você não tem outra opção. E se A, B, C e D combinarem preços, né? Combinarem as características aí do produto, a gente, né, só vai trocar 6 por meia dúzia, e aí existe, né, todo esse problema, né, de concorrência também não perfeita, né, uma concorrência imperfeita. Então, nós temos, né, esses 2 fatores aí que alteram ou prejudicam a tal da concorrência perfeita. Aqui a gente avança também, né, no item 3, falando de novo aí da concorrência monopolista, né, que também é colocada como imperfeita. Na verdade, oligopólio, né, oligopólio e monopólio são situações de concorrência imperfeita, né? A gente tem aí com relação aos fornecedores, mas aí a gente tem também o lado inverso, né? A gente falou das empresas, mas também existem alguns cenários em que o número de consumidor também é limitado, né? Aí a gente não está mais falando de consumidor, nós aqui, pessoas físicas que vamos no mercado e compramos. A gente está falando de consumidores no sentido de, vamos imaginar, né, uma situação hipotética aí que o aço, né, que se só existisse no Brasil 1 ou 2, né, grandes empresas que comprassem o aço, né, das mineradoras. Então, vejam, 1 ou 2 compradores daquele determinado produto. Então, vejam, aí a gente tem as 2 hipóteses lá dos fornecedores do lado do mercado consumidor, né, do comprador, que não é bem consumidor, é comprador. Aí nós temos a mesma lógica, o oligopsônio, né, que são poucos compradores, ou o monopsônio, só um comprador, né? Então, vamos imaginar, né, um cenário aí que no Paraná inteiro, só uma empresa vai comprar o soja dos produtores, né? O que é isso? É um monopsônio, né, ou um oligopsônio, né, enfim, conforme a situação. Então, existe o outro lado, né, existe o lado que também afeta essa questão da produção, né, também afeta a questão do equilíbrio de mercado, que é o lado do comprador, né? Então, nós temos aí essas
essas duas visões, do lado do fornecedor e do lado do comprador, que prejudicam a harmonia de mercado. Quando, né, e dentro dessa retórica, né, de tentar equilibrar o mercado, tentar equacionar melhor o mercado, nós temos aí a possibilidade, né, que é a intervenção do governo, né, intervenção do governo nesses setores. Ah, mas isso pode, mas e a livre iniciativa, e o capitalismo? Vejam, já, né, há muito tempo, né, talvez há uns 200 anos, que essa ideia de que o Estado não pode intervir e não pode mexer aí no dia a dia das empresas não existe mais, né? Então, o Estado ele deve intervir porque a gente vive numa economia liberal, numa economia capitalista, mas também que exige uma atuação social, a famosa função social de toda e qualquer situação. Então, o Estado ele deve conduzir algumas situações que vão influenciar no preço, né? Então, um exemplo aí que o Estado atua é a questão dos impostos, né? Então, vamos pegar o exemplo da vacina. Para ser vacinado, você precisa ter seringa, agulha, luva descartável e tudo mais. O Brasil precisa vacinar. O que o governo fez? Tirou imposto sobre seringas e equipamentos aí relacionados. Ou seja, houve, né, uma alteração, uma redução do preço aí para hospitais e tudo mais, né? Então, vejam que o Estado intervém, né, isso é política fiscal, né? O Estado deve intervir, porque nós temos esse cunho também social. Renan, você ergueu a mão? Diga lá. O Renan abaixou a mão. Então, vamos lá. Então, veja, nós temos aí... Não é, professor, né? É que eu tinha no 4 ali, vale como a gasolina também, não é? Também, ou também. Não encaixa? A intervenção do Estado, sim, né? A política de subsídios é uma outra forma dele atuar, né? A gente vai ver, inclusive nas próximas aulas, aí depois, né, da prova, semana de prova, a gente vai ver que o Estado ele atua basicamente em 3 grandes grupos, em 3 grandes linhas, que é a política cambial, a política monetária e a política fiscal, né? Então, ele pode manipular os impostos, né, que é o exemplo que eu dei, ele pode manipular a parte de câmbio, né, de cotação do dólar, e ele pode manipular aí taxa de juros e tudo mais, né? Então, são 3 grandes políticas que o governo se utiliza para mexer, né, e conduzir a economia. Então, o Estado deve conduzir a economia. O que se questiona, né, e aqui tá dentro aqui da ideia do preço mínimo, é aquela ideia de tabelamento de preço. Aí sim existe uma grande crítica em cima do governo, né? Então vamos tabelar o preço. Aonde que a gente está vendo o tabelamento, e isso está para ser julgado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. A questão do preço do frete, né? Então, há 3, 4 anos atrás, o Brasil parou por conta da greve dos caminhoneiros, né? Acho que todos vocês lembram. O que o governo fez? Olha, caminhoneiro, já que tua situação é tão ruim, então vamos criar um valor mínimo de frete. Isso pode ser feito, né? Essa é a grande pergunta que nossa Corte Suprema vai ter que responder. Se dentro da lógica de livre iniciativa, que a nossa Constituição coloca, se o governo pode estipular um preço mínimo de frete. Hoje isso é praticado, né? O preço mínimo de frete está valendo, a NTT regula isso daí e tudo mais. Então, o tabelamento de preços é uma possibilidade de intervenção, mas e aí o STF vai acabar julgando se pode ou não pode ser aplicado no Brasil. Na teoria econômica, isso existe sem problema algum, né? Isso é uma hipótese aí tranquila, mas no Brasil, de acordo com a nossa lei, isso ainda vai ser verificado. Na minha opinião, não pode, né? O governo não deve mexer
a esse ponto de estipular um preço mínimo aí para qualquer situação. E também não preço máximo, né? Por hipótese, aí o governo ir lá e dizer, não, tal produto não pode ter um preço maior do que X reais, né? Vamos pegar o exemplo aí do arroz, né? Quando subiu um monte. O governo não pode chegar para um produtor de arroz e falar assim, não, os 5 quilos de arroz, o preço máximo é R$18, não pode ser mais do que isso. O governo pode fazer isso? Na minha concepção, também não, né? Mas é uma possibilidade dentro da economia. Claudemir ergueu a mão? Diga lá. Professor, o senhor falando aqui sobre a tabela de frete, o senhor disse que não concorda, mas a questão do tabelamento não traria aí um certo conforto para os freteiros, para os caminhoneiros, por exemplo? Essa semana eu precisei de uma carreta para enviar material para São Paulo. Eu encontrei carreta de R$1.200 até R$6.000. Então não gera, a questão de não tabelar não gera um conflito muito grande, porque é lógico, né? Peguei a de 1.200, né? Porque a de R$6.000 praticamente é inviável, né? Na verdade, assim, a hora que você coloca um patamar mínimo, né? Você elimina a concorrência, porque todo mundo vai ser nivelado por um preço mínimo. Então, por que uma empresa faz por 1.000 e a outra só faz por 6.000? Vejam, em termos econômicos, se uma empresa faz a mesma coisa por R$1.000, ela está muito melhor estruturada, o serviço dela é mais efetivo. Essa empresa, ela deve prosperar e ela deve crescer, ela deve ter, né, ter lucro. Agora, uma empresa que faz por R$6.000 significa que alguma coisa está errada, né? E aí, o que a gente faz se a gente joga tudo para um preço mínimo? De alguma maneira, você está premiando a ineficiência de mercado, né? Então, a empresa que não investiu em tecnologia, tem o caminhão lá velho, enfim, não tem, né, a estrutura, ela acaba sendo premiada. Aí, na prática, a gente vai sustentar na economia empresas obsoletas, empresas que, para que eu vou investir e eu vou melhorar meu processo se eu vou receber um valor mínimo, né? Então, isso, em termos de eficiência econômica, não é recomendável, né? E eu, né, do meu ponto de vista, esse é o ponto de vista econômico, no meu ponto de vista é mais legal mesmo, né? Porque a nossa Constituição traz expressamente a livre iniciativa e traz expressamente aí a possibilidade, né, do livre mercado, da livre, né, disposição de trocas, e eu sou livre para cobrar o preço que eu quiser, e o consumidor é livre para pagar o preço que ele quiser também, né? Então, é aquilo. Eu vou dar um exemplo que a gente fica vendo aí, caminhoneiro, mas eu vou dar o exemplo dos advogados, né? Hoje, e vocês estão começando, mas, de um modo geral, o mercado tem milhões e milhões de advogados, né? O Brasil tem um monte de advogados. Então, o que acontece? E eu já perdi muito cliente por conta disso, simplesmente porque eu pedi lá para fazer R$2, R$3.000 uma ação, mas tem um outro advogado que fez por 500. Veja, e aí, né? Isso que eu ia falar, professor. Tipo, ontem minha namorada, ela trabalha no Instagram, né? Ela tem uma loja. Ela precisou de um frete e ela tava pesquisando os fretes. Aí tinha um de, vamos supor, R$35 e outro de 10. Ela achou que se ela pagar o mais caro, o serviço é melhor. No caso, vamos supor, você cobraria 3.000. Tipo, o seu serviço poderia ser melhor que a do outro advogado, vamos supor? Então, aí você acaba, né, uma outra consequência disso, você acaba limitando o acesso, né, ao consumidor. Bom, eu vou colocar um preço mínimo, esse preço mínimo pode ser muito alto para um consumidor. Se não tiver preço mínimo, pode ser que eu achasse mais barato, né, mais barato. Mas aí está massacrando a classe dos caminhoneiros, aí os caminhoneiros não ganham mais nada.
Bom, é a mesma história de ser um empacotador de supermercado. Ninguém vai ficar rico empacotando mercadoria no supermercado. Você muda de emprego. Se você não está satisfeito, né, com aquilo que você faz, com aquilo que você ganha, e não vê perspectiva daquilo, você faz o que vocês estão fazendo agora. Vão estudar para melhorar de vida, né? Aí o que você faz? Né, eu sempre brinco, você nivela tudo por baixo, né? Joga o cara obsoleto, o cara que né, não faz nada para contribuir, para evoluir na vida, e aí o governo vai lá e dá uma mãozinha para esse tipo de pessoa que, né, não tem, que não contribui para o crescimento da sociedade, né? Então veja, são vários aspectos aí que são negativos, né? Tanto do ponto de vista econômico, social e do meu ponto de vista aí jurídico também. Mas, enfim, né, só para vocês terem noção, né, que o Estado pode, sim, intervir nos preços, mas com ressalvas de acordo aí com a modalidade, né? Aqui nós demos 2 exemplos, e os subsídios, né, que a gente mencionou na questão dos combustíveis. Bom, isso é do ponto de vista econômico. E do ponto de vista legal, né, a questão da concorrência desleal. Nós temos uma lei, aliás, né, vamos começar aqui pela Constituição, né, o artigo 170 da Constituição coloca expressamente, né, e aquilo que eu falei agora há pouco, aqui está o fundamento jurídico, né, o dispositivo legal, que coloca aí, né, a possibilidade de uma concorrência plena, o que afasta, né, essa intenção do governo de regular preço e tudo mais, né? Então, nós temos, por disposição constitucional, uma garantia da livre concorrência. Então, a livre concorrência é uma das formas da nossa economia trabalhar. Isso é uma garantia da lei, nesse caso, da Constituição. Então, nós temos aí uma autorização, né, um fundamento legal para isso. O que acontece, né, é que essa livre concorrência, ela tem que ser exercida, ela deve ser exercida dentro dos limites legais, né? Então, é aquilo que eu já venho falando em algumas aulas, a gente não é livre para fazer o que quiser da forma que a gente quiser. E dentro da ideia de concorrência também existe limites legais, né? Então, nós temos aqui todo um arcabouço jurídico, são leis que vão proteger a livre concorrência, aquela livre concorrência que a Constituição coloca. Tudo aquilo que extrapolar, né, a livre concorrência vira concorrência desleal. Então, eu posso concorrer, né, a lógica e a regra geral é que a concorrência deve ser, inclusive, incentivada, porque a gente tem que buscar aquele cenário lá de concorrência perfeita. Mas, dentro dessa concorrência perfeita, eu não posso admitir, por exemplo, que alguém, vamos pegar um exemplo bastante, né, vamos pegar o McDonald's. Eu não posso admitir, né, que eu vá lá e abra uma lanchonete exatamente como o McDonald's, né, exatamente com as cores do McDonald's, e eu vendo hambúrguer tal como o McDonald's, só que ao invés de McDonald's eu faço Mac Curitiba, né? E aí, né? Veja, isso... Direito autoral, professor? Aí vale, o processo, direito autoral, mas não exatamente em violação à marca. Aí a gente está falando no layout, né? Isso também é protegido pelo direito. Ele caminha naquilo que a gente chama de propriedade industrial, né? Usa-se uma expressão em inglês, né? O dress, né? O contexto, né? Então, a distribuição das cores, o layout, o modelo, tudo isso também é protegido por essas leis de propriedade industriais, né? Não é só a marca. A marca, sim, óbvio, né? Se eu copiar a marca e colar, fazer igual, não tenha dúvida. Mas não é só isso que é protegido. É protegido também todo o layout, né? Então, veja, se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou me aproveitando de todo o marketing, todo o histórico, todo
o investimento que o McDonald's fez, para mim, isso é certo? Não, isso não é certo. O direito não admite isso. Isso é um exemplo de concorrência desleal, né? Então, o nosso direito ele vem trazer aí uma série de situações que ele protege. Claro, nós não vamos falar aqui, né, e as leis de propriedade industrial, né, tem uma lei específica, e tem uma lei de propriedade intelectual, tem uma lei que protege o software, né, então, assim, a nossa aula aqui não é, inclusive existem disciplinas só disso, né, sobre propriedade industrial. Aqui eu só vou trazer um exemplo, né, eu estou trazendo aí o contexto, e que nós temos, né, essa lei, e essa lei, né, vem colocar aqui nesse slide, a Lei 9.279 de 96, ele coloca aqui no artigo 195 quais seriam as hipóteses legais que se considera concorrência desleal, né, quando que existe concorrência desleal. E são várias situações, né, então vejam que vai até o inciso aqui 14, então são bastante hipóteses, a gente já vai comentar sobre elas, mas vejam que a concorrência desleal, além de gerar uma indenização para aquele que foi lesado, então existe o dano material, os lucros cessantes, e o dano moral, também cabe indenização, mas isso também é crime, né? Crime sujeito a uma pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Né? Então, vejam que, claro, ninguém vai preso por isso, porque isso aqui é um crime que detenção 3 meses a 1 ano, isso aqui vai para o juizado especial, criminal, a pessoa faz um termo circunstanciado, enfim, né, a coisa acaba por ali mesmo, mas é um crime, né? É um crime que pode levar até 1 ano de detenção, né? A pessoa pode ser aí punida a pagar cestas básicas, por exemplo, né? Então, e o que são os crimes de concorrência desleal? Aí nós temos no artigo 195 um monte de situações, né? Vamos passar aí rapidinho, porque, né, aqui a minha ideia é só ilustrar para vocês e não aprofundar, né? Então, veja, publicar falsa afirmação em detrimento do concorrente. Então, vamos pegar um exemplo aí que, enfim, né, vamos imaginar que você né, vende, sei lá, qualquer coisa, você vende bolo, né, você vende bolo e a tua vizinha também vende bolo, né? Então, aí você vende ali pelo Facebook, tal, aí, caramba, né, a vizinha está fazendo um bolo melhor e mais barato, como é que eu vou detonar ela? Aí o que você faz? Você pega e entra lá nos comentários do Facebook dela, e aí você vai lá e diz que o bolo dela, que você comprou um bolo, que o bolo dela estava estragado, que você passou mal, que foi parar no hospital, que é um produto porcaria, que não é para comprar. Então, veja, o que você está fazendo? Você está manipulando a concorrência de uma forma ilícita, né? Você está prejudicando a concorrência para obter vantagem para você. Isso é concorrência desleal, né? Presta ou divulga acerca do concorrente falsa informação também, né? Você faz um anúncio aí que tal produto ele pode ser lesivo, né? A saúde da pessoa, né? Você faz aí, né, você começa a divulgar isso ostensivamente, também é crime. Emprega meio fraudulento para desviar a clientela de outrem, né? Esse meio fraudulento é o exemplo do McDonald's, né? Você faz parecer que você, então, aquela situação de uma pessoa que está passando de carro à noite, está meio chuvoso, o que acontece? A pessoa entra ali e de repente chega, mas aqui não é o McDonald's? Não, não é. Pô, mas é tudo igual, é tudo... então, né, um meio fraudulento. Quem não está achando o artigo, Claudemir, deixa eu confirmar aqui. Aqui eu estou lendo, professor, no artigo 195 está sobre a Seguridade Social. Não, então você está na lei errada, porque na lei errada. Veja, é Lei 9.279 de 96. É 195 mesmo, isso. Sim, obrigado. Você está lá na Constituição, artigo 195 da Constituição, a Seguridade Social. Então, beleza. Bom,
usa a expressão sinal de propaganda alheios ou os imita para criar confusão, né? O exemplo aí que também dei. Usa indevidamente nome comercial, título do estabelecimento, insígnia alheios, né? Então você imita, né, uma marca aí, ou, né, vamos pegar uma marca notória, a Nike, né? A Nike você não precisa escrever nada. Se você fizer aquele C, né, aquele C puxado, todo mundo sabe que é Nike. Aí você vai lá e fabrica um tênis, né? E aí você coloca um selo em cima. Veja, você não escreveu nada, mas você está se aproveitando, né, de uma marca aí alheia, uma insígnia alheia, fazendo de conta que é seu, né? Isso aí é falsificação, mas também é concorrência desleal. Substitui, né, em produto de outrem, sem o seu consentimento, né? Então você, sei lá, você vende chinelo, né? Você vende chinelo, e aí, só que o chinelo que você vende é aquela havaiana com florzinha, não sei o quê, não sei o quê. Você pode fazer isso? Comprar a havaiana, ir lá e colocar florzinha e vender a havaiana? Não pode. Vejam que a lei não permite, né? Substitui pelo seu próprio nome ou razão social em produto de outrem, né, sem o seu consentimento. Na lei, né, você deveria buscar uma autorização lá das havaianas para você transformar a havaiana em um chinelinho mais bonito e colorido. Então, veja. Outras hipóteses, veja que tem um monte de coisa aqui, a gente não vai ficar falando de todas, mas, enfim, atribui-se como meio de propaganda recompensa, né, ou distinção que não obteve. Então, imagine aí um advogado, né? Advogado especialista em direito tributário, com mestrado não sei da onde, e membro não sei da onde, né? Especialista disso. Aí você vai ver, o cara não tem mestrado, o cara não é especialista coisa nenhuma, isso aí também é concorrência desleal, né? Então a gente teve, como não é no âmbito de venda de produto, não dá para se atribuir, né? Mas nós tivemos um ministro aí que fez isso, né? Encheu o currículo dele de títulos que ele não tem. E aí, só que, claro, né, como ele não atua aí no mercado privado, não dá para dizer que ele atua aí com concorrência desleal, mas é uma hipótese. Vende ou expõe, oferece à venda em recipiente ou invólucro de outrem, né, produto adulterado, falsificado, aquela coisa, né? Você pegar a garrafinha de Coca-Cola e trocar o líquido lá de dentro e dizer que é seu, enfim, né? Dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, né, para proporcionar uma vantagem, né, a famosa sabotagem. Você vai lá e dá uns trocos para o cara colocar alguns litros de queboa no meio do refrigerante para estragar, enfim, né? Também concorrência desleal, recebe dinheiro o empregado, né? Então aqui é o lado inverso, é punido tanto aquele que dá o dinheiro quanto aquele que recebe, divulga ou explora sem autorização, conhecimento, informações ou dados confidenciais, né, utilizados na indústria. Então, imaginar aí que você é funcionário, né, de uma empresa, aí você é mandado embora, aí você pensa assim, não, então eu vou sacanear aquela empresa, vai lá e começa a divulgar o segredo industrial, né? Isso aí também gera um crime. Divulga sem autorização ou de conhecimento ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meio ilícitos, né, aquela pessoa que rouba, né? O roubo hoje, ele é muito relativo, né? Um acesso não autorizado, né? Um hacker aí invade, né? Então também vende declarando ser objeto de patente depositada ou concedido, desenho industrial registrado, que não seja o seu, né? Então você diz que é teu, mas não é. Enfim, divulga ou explora sem autorização resultados de testes ou outros dados não divulgados, né? Então você se apropria de um estudo alheio, faz de conta que é seu, né? Divulga e explora aquilo. Aí até a gente cogita isso aqui na questão das vacinas, né? Tem gente aí divulgando vacina que nem é dela, mas enfim, tem a hipótese legal aqui também. Então vejam que nós temos aí, né, todo esse rol de proteções legais.
Claro que isso aqui é só um artigo da lei, né? Nós temos a lei inteira, essa lei aqui vai trazer das patentes, né? O desenho industrial, os processos de inovação, a própria marca, né? Enfim, a lei, vejo que aqui está no artigo 195, né? Então tem pelo menos 194 artigos anteriores aqui. Então isso aqui é só um exemplo, né? Para vocês verificarem aí na lei como que é tratado pela lei a questão da concorrência, né? Que foi o grande objeto aí da aula de hoje. Bom, pessoal, esse aqui é o último slide, né? A gente acaba por aqui. Não sei se tem alguma pergunta, alguma situação, né? Se não tiver, eu desejo aí uma boa sorte para vocês na semana avaliativa, né? Semana de atividade avaliativa. Eu sei que vocês têm várias disciplinas, né? Então não deixem para fazer no último dia, mas esse formato online acaba sendo uma facilidade, né? Não é tão cansativo, não é tão puxado, não é tão né, massacrante como algumas vezes acaba sendo quando é em sala de aula, né? Sala de aula é muito mais cansativo e difícil. Esse meio online, pelo menos isso, aliviou para vocês, né? Vai dar um respiro maior. Diga lá, Clodoaldo. Eu peguei para ler um livro do Sérgio Guerra, Introdução ao Direito das Agências Reguladoras. Vale a pena ler agora ou espera um pouco mais para frente? É que você vai patinar bastante, né, em conceitos básicos. Qualquer livro, claro, se você lê com atenção, pesquisando, você consegue, qualquer leitura é bem válida. Mas para a nossa disciplina aqui não vai ser relevante, né? Não é, vamos dizer assim, você não vai precisar dessa leitura para essa disciplina. Você vai estar lendo muito mais do que está precisando. Mas é aquilo, você vai chegar em algum momento do curso que você vai ter direito administrativo, e no direito administrativo vocês vão estudar a agência reguladora, a estrutura, enfim, a lei. Aí vai ser útil, né? Então, talvez... Melhor deixar mais para frente, então. Deixar para frente, porque quando você faz uma leitura tão avançada agora, você acaba não entendendo alguns conceitos, e aí você acaba achando a leitura ruim, chata, não dá para entender nada, é difícil. Aí você cria um preconceito de algo só porque você não tinha base, né? Então, por isso que o direito ele vai nessa escalada. Começa pelo básico e depois vocês chegam aí nos mais avançados. Mas é um bom livro, é um livro bom, enfim, é referência, né? Eu não digo para não ler, mas talvez você... Na Unicuritiba, eu acho que lá eles vão pedir, sim, no começo, eu acredito. Mas, enfim, aí se você tiver tempo, qualquer leitura vale a pena, né? Menos Facebook, blog, Twitter, isso aí não vale nada, mas o resto é recomendável em qualquer situação. Tá bom, pessoal? Então, se não há mais... Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Daqui a 2 semanas a gente volta. Tá bom, pessoal? Até mais. Beleza.